Queridos, por alguns minutos nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo a Tito. Então convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. E nós leremos alguns versículos do capítulo 1. Nós temos trabalhado na carta de Paulo a Tito. Essa é a terceira exposição nesta carta. E hoje vem ao encontro, esse texto que leremos é no capítulo 1, dos versículos 5 a 9. Vem ao encontro da situação em que estamos vivendo em nosso país, em certa medida, a este momento na vida do nosso irmão agora licenciado Gabriel Junqueira. E a palavra, o que está em torno, a palavra que gravita em torno desse tema, desses versículos, talvez nesse momento seria ordem, dos versículos 5 ao versículo 9. Cadê a ordem? Cadê a ortodoxia? Cadê o que é certo? Talvez estejamos vivendo este momento no país em que muitos se perguntam, cadê o que é certo? Cadê a ordem? Cadê a nossa liderança? Cadê aquelas pessoas que nós confiamos representatividade? Então, meus irmãos, eu quero começar pensando um pouco nesse tema, sobre este momento que estamos vivendo no Brasil, e gostaria muito que a igreja reformada orasse nesse momento. Porque o momento é um momento crítico, mas eu preciso me perguntar e nos perguntar, e fazer essa pergunta a você também. Se a nossa situação financeira no Brasil estivesse bem, se nós estivéssemos com os índices mais altos de crescimento, se nós estivéssemos com os nossos salários melhores, nós estaríamos nas ruas hoje? Se aquilo que os nossos líderes prometeram, mas o principal em um país capitalista como o nosso, a promessa de um líder que nunca pode falhar é que a condição do povo vai melhorar. Se isso estivesse bem, nós estaríamos nas ruas? Eu arrisco dizer que não. Por quê? Porque nós somos um país que, se tudo estiver bem financeiramente, tudo está bem. Eu não sei se importa a este país que eu tanto amo, e por isso, com todo o respeito, penso em ficar por aqui, não penso em ir embora deste país. Falo respeito aos outros países, nações excelentes que há no mundo. É aqui que eu penso em viver, educar os meus filhos e morrer. Pelo menos é o que está no meu coração. Será que se tudo estivesse bem nesse sentido, neste ponto, o ponto financeiro, será que nós estaríamos reclamando? Será que nós estaríamos reclamando da injustiça social? Será que nós estaríamos reclamando que os nossos representantes estão criando leis para destruir aquilo que nós cremos, por exemplo? Um dos absolutos, desde os tempos antigos, a família. Será que, se eles não mexessem no nosso bolso, nós estaríamos com essa indignação hoje? Só quero que você reflita sobre isso, porque eu não sou contra a manifestação. Eu só não sei se eu sou tão a favor por esse motivo, entende? É só isso. Eu não sou contra, absolutamente. Vivo em um país democrático, eu sou um democrata. Eu penso que nós temos que exercer a democracia. E nós precisamos contestar quando nossos líderes não são bons líderes. Ok, nós precisamos nos levantar contra os nossos líderes e questionar dentro dos regimes de lei estabelecidos pela nossa nação. Nós devemos nos posicionar, sim, pela ordem, mas qual é o motivo que nos deixa tão indignados hoje? É essa ordem? Se é, ok. Mas se é essa falta de ordem, por que nós fazemos tão poucos movimentos? Por que não conseguimos nos levantar sistematicamente e conduzir na voz popular, na força de um povo convicto, coerente, vinculado a esses valores? Por que não conseguimos nos organizar anualmente com movimentos assim? Por quê? Na minha opinião, é porque nós somos um país que tem ordem e progresso na bandeira, e é muito bonito, mas não tem na sua mente, no seu coração. É que mexeram no nosso bolso. É porque nesse momento nossa situação está instável. É porque nesse momento alguns direitos nos foram tomados. E então
eu arrisco dizer que, porque o motivo é duvidoso, provavelmente o resultado não será tão bom quanto se pensa. Nós vamos ver números maravilhosos, estamos em um dia histórico no nosso país, eu estou dentro dessa história, eu já estive dentro dessa história em 84, quando alguns amigos pintaram seus rostos e foram para a rua. A minha pergunta é, melhorou? Melhorou? Nossas situações de 84, de 90, de 95 para cá, melhoraram? Nos quesitos de ordem, respeito, melhoraram? Não sei. Não sei, para ser generoso, digo não sei. Talvez se fizesse um estudo mais apurado, diria, não melhorou em nada. Não melhorou em nada. E não melhorou em nada por quê? Porque na nossa essência como nação, nos falta o entendimento do que é verdadeiramente ordem. E então talvez derrubemos nossos líderes. Talvez derrubemos para colocar quem? Aqueles que não venceram as eleições, e nós os colocaremos agora, porque estes venceram. Então, tiramos estes, não gostamos destes. Estes mexem no nosso bolso. Estes não reajustam a tabela do imposto de renda conforme deve ser. Então vamos colocar quem? Os melhores estão aqui fora? Bom, acontece que na região de Creta havia um homem, Paulo, que achava que tinha alguém que poderia colocar algumas coisas em ordem. E este homem era Tito. Então eu vou arriscar uma coisa extremamente polêmica e que fatalmente, quando algumas pessoas ouvirem essa exposição nos nossos canais de mídia, se levantarão contra. Mas eu ando na minha convicção. Quem deveria determinar a ordem das coisas em uma nação, deveria ser o povo a quem Deus é o seu Senhor. Se falta um Deus numa nação, é impossível estabelecer uma ordem. Se falta um Deus e gente que obedeça, compreenda, entenda, tema, queira andar sobre a direção desse Deus, é impossível se estabelecer a ordem. A impressão que eu tenho é que Paulo fala dessas coisas a Tito aqui, e ele diz, por isso eu te deixei em Creta, para você pôr em ordem as coisas restantes, para você organizar, porque com os conceitos eternos de um Deus que não muda e que tem os ensinamentos adequados para o povo dele, é possível colocar algumas coisas em ordem. Infelizmente, eu não sei nem se nós como igreja temos essa noção, que temos uma força no poder de Deus para contribuir para uma ordem na sociedade. E ao não entender isso, ou achar, não, isso é demais, isso, não, vamos deixar o povo pela sua força, pelas suas manifestações, os próximos líderes que ascenderão aos poderes da nossa nação, eles trarão a ordem. Irmãos, faz tempo que eu deixei de acreditar nessas utopias. Talvez precisemos nos ajoelhar e orar ao Senhor, para que homens com valores verdadeiramente consigam colocar em ordem esta nação. Porque até aqui, desde que eu tinha 14 anos de idade, e também fui para as ruas num pequeno lugarejo em que eu residia, lá no interior de Santa Catarina, aos 14 anos de idade, nada mudou. E não mudou por quê? Não mudou porque a essência, na nossa essência, parece não existir. A ordem. Eu abro este momento para pensar no texto bíblico e aplico, em primeiro instante, à igreja, porque nós acabamos de licenciar um pregador do Evangelho que irá para um bairro, o bairro do Jardim das Fontes, próximo a Parelheiros, e esse homem pregará lá e precisará constituir pessoas para que naquela igreja cheguem com condições de influenciar aquele local, aquela região. E é aí que eu mais me preocupo. Porque eu poderia até falar, olha, não tem como controlar o mundo. Não tem como esta nação ter homens idôneos que ascendam aos cargos eletivos para nos representar. Nós não encontramos na fonte pessoas que consigam fazer isso. E eu até me resigno nisso, lamento por isso, lamento por vivermos em um país com tantas coisas maravilhosas, tanto potencial, mas
certamente que falta, na sua essência, o real significado da ordem. Mas se não podemos, então, fazer isso, viver isso, influenciar este mundo com a fé que temos, com a força que temos, pelo menos devemos fazer isso dentro da igreja. E é aqui que nós nos voltamos para nós mesmos. E é aqui. Veja os versículos. Está escrito assim, do versículo 5 para frente. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Por esta causa foi que Paulo deixou Tito em Creta, para que ele colocasse em ordem as coisas restantes, e a ideia aqui é de tornar as coisas que não estavam bem organizadas, porque a igreja precisaria refletir em Creta luz sobre trevas. Este homem foi deixado para organizar um povo, arregimentar um povo, olhar nos olhos desse povo, se fortalecerem uns aos outros, dizendo, nós temos uma missão, e a nossa missão é fazer diferença em Creta. A nossa missão é fazer as coisas certas em Creta. A nossa missão é adorar a Deus em Creta através das nossas ações, bem como em cada cidade constituir os líderes. Então, o tema da minha meditação seria, cadê a ortodoxia? Cadê o que é certo? Onde estão os líderes verdadeiros? Na nossa nação, eu não sei. Não sei se temos líderes para substituir os atuais, não sei. Não sei se ao tirar os atuais pelos caminhos da lei, nada se pode fazer além da lei. Mas, em se podendo fazer isso, quem são seus sucessores? Quem são? São melhores? Talvez não sejam. E é aqui que some a minha esperança. E é aqui que lamento profundamente o estado atual da nossa nação. Não sei. Agora, na igreja, parece-me que é possível sonhar com uma liderança. Eu olho para os nossos jovens hoje, nossa mocidade, e fico imaginando como será daqui a 10, 15 anos, quando eles substituirão os líderes atuais. Como será o seu pensamento? Como será o seu pensamento sobre família, sobre finanças, sobre testemunho na sociedade? Como serão os nossos líderes? E eu novamente me volto à igreja para dizer, Paulo pediu a Tito que ele levasse em consideração que a igreja precisava ter líderes de verdade. A igreja precisa ter líderes de verdade, sabe por quê, querido irmão, querida irmã? Porque se ela tem líderes de verdade, ela lidera a sua geração. A igreja não consegue liderar a sua geração porque o gargalo da igreja é a sua liderança. A dificuldade maior de um movimento sempre é a sua liderança. Nós estamos questionando hoje a liderança. Nós estamos protestando hoje contra a liderança. Note, até aquele que não conhece ao Senhor protesta contra os seus líderes porque percebe que eles estão falhando. Só que nós não somos o mundo, nós somos a igreja. Nós somos a igreja que é superior ao mundo. Nós não somos uma igreja que vive num submundo. Nós somos a igreja deixada pelo Senhor Jesus Cristo antes que existissem países, estes que nós vemos da modernidade pelo menos, antes que esses sistemas de governo se estabelecessem, seja capitalismo, seja socialismo, seja algum outro totalitarismo, ou seja neoliberalismo, ou algum outro sistema dentre os tantos que existem. Nós temos uma palavra de ordem para nós antes que esses sistemas se estabelecessem. Por isso, meus irmãos, estas nações que não servem ao Senhor, obviamente, elas foram formadas porque em algum momento a liderança, a outorga que foi dada à igreja para ela fazer diferença no mundo, não aconteceu.
Em algum momento isso não aconteceu. E por isso a história hoje nos engole. É uma avalanche terrível. Hoje nos sentimos pequenos, porque em algum momento nos apequenamos. A minha linha de raciocínio para esses poucos minutos que nós estamos pensando na palavra de Deus, é que Paulo acreditava verdadeiramente que a palavra de Deus pudesse produzir diferença na ilha de Creta. E eu não sei se nós acreditamos nisso hoje para o Brasil. Você está entendendo? Paulo acreditava que as instruções para os seus líderes fariam diferença na igreja de Creta, e a igreja de Creta faria diferença em Creta. E eu não sei se nós acreditamos hoje que a igreja pode fazer esta diferença na nação em que vivemos. Eu quero lhe levar a essa reflexão. Cadê a indignação pelo motivo certo? Cadê a indignação porque estão destruindo os valores eternos? Cadê a indignação porque estão solapando o caminho de esperança dos nossos filhos? Cadê a indignação de verdade porque estão contrastando com a santidade de Deus? Não vejo essa indignação nos movimentos atuais. Por mais que eu saiba que milhões de pessoas foram às ruas, mexeram no nosso bolso. Isso dói. O bolso faz as pessoas saírem de casa. Obviamente, eu não estou querendo dizer que todos os que estão nessa manifestação têm esse motivo. Obviamente, eu sei que tem pessoas que nesse momento estão realmente protestando porque as coisas estão ruins em todos os sentidos. Porque a moralidade está em baixa, porque a ética está em baixa. Eu sei e respeito e compartilho dessa ideia. Mas eu não arriscaria dizer que todos os que estão nas ruas estão protestando por isso. Não seria ingênuo a esse ponto, ainda que seja mais do que gostaria. Não, meus irmãos, não. Mas, à luz da palavra de Deus, um homem acredita que uma igreja pode sim fazer diferença. E por isso é que então Paulo pede que ele constitua estes líderes. E aí os versículos 6 até o versículo 9 vão falar de defeitos e de virtudes. Quem são os líderes necessários para uma igreja comprometida com a palavra de Deus? Os líderes que consigam, de alguma maneira, ler-se tanto a si mesmos, que identificam os seus defeitos, tratam seus defeitos, e ao mesmo tempo, pelo conhecimento e pelo exercício das virtudes, sejam considerados líderes da igreja. Gabriel terá trabalho, obviamente, como qualquer pastor em qualquer lugar, porque ele precisará de uma liderança para conduzir o povo de Deus. E a igreja é um dos locais mais abertos à liderança. Todos têm potencial de liderança. Todos têm possibilidade, todos os membros comungantes podem participar da liderança de uma igreja como a nossa. Mas precisam ser líderes preocupados com a ordem. Parece que o texto sugere isso. E líderes preocupados com a ordem são estes que o texto vai mostrar. Dos versículos 6 a 9. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, e aqui a palavra bispo é a mesma coisa que presbítero, porque Paulo usava as duas palavras para o mesmo entendimento, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Eu sei que pode parecer utopia, é que eu acredito mesmo nisso, que uma igreja com bons líderes influencia o seu bairro. Claro que nós estamos em uma cidade mega como São Paulo. É claro que numa cidade deste tamanho, uma igreja de 100 pessoas, de 200 pessoas, de 400 ou 500 pessoas, não consegue influenciar uma cidade de 200 milhões de habitantes. Mas ela consegue influenciar o local aonde está.
Só que para influenciar o local aonde está, ela precisa ter a luz suficiente para iluminar o local onde ela está. Ela não pode ser um grupo de pessoas alheio a essa ordem requerida na palavra de Deus. Ela não pode ser um grupo de pessoas que se conforma com as coisas como são, porque dá trabalho para ser um líder de verdade, assim como dá trabalho para a igreja ser uma líder de verdade que lidere o seu tempo. Mas, irmãos, eu creio nisso. Eu acho que é possível. À luz da palavra de Deus, o que era Creta sem a palavra de Deus? O que era Creta sem Tito usando os espaços daquela cidade, interagindo com as lideranças daquela cidade? O que era Creta sem um homem lá pregando o Evangelho, instruindo aquelas pessoas para que elas conhecessem o Evangelho e depois de estarem dentro do Evangelho fossem elevadas a um cargo de liderança? O que seria dessa cidade não fosse a luz do Evangelho naquele lugar? Então eu não acredito em nós propriamente, eu acredito na luz do Evangelho. Eu acredito que a palavra aberta muda situações, muda pessoas, muda destinos. E é por isso, meus irmãos, que eu arriscaria dizer, se os nossos protestos fossem pela ordem de Deus, se os nossos protestos fossem com os versículos provando essa liderança se perde, essa liderança não honra a nação, se nós tivéssemos essa legalidade, então eu acreditaria mais nos protestos. E não chegaria a pensar que os protestos atuais e os anteriores são só uma espécie de remorso. Porque erramos na hora do voto, agora é tarde. Então, em remorso, vamos dizer, não era como queríamos. Remorsos não mudam um país como o nosso. Precisaria ter algo mais. Eu sei que parece utopia, mas eu conclamaria aqueles que conhecem Deus de verdade a levantarem suas vozes. Esse é um protesto legítimo. E aqui nós temos no texto a ideia de como deveriam ser estes líderes verdadeiros. Líderes preocupados com a sua vida pessoal, primeiro de tudo, preocupados com a sua vida pessoal. Líderes irrepreensíveis, não arrogantes, não irascíveis, não violentos, não soberbos e que tenham domínio próprio e que sejam verdadeiramente santificados. Estes são os líderes que mudam o mundo, meus irmãos. Não poucos líderes ascenderam a países com esse tipo de valor, líderes preocupados com a sua vida pessoal e mudaram nações. Ainda não consigo ver, desde 84, que é quando me lembro de movimentos assim, ainda não consegui ver líderes que ascendessem com esta preocupação pessoal. Líderes que se preocupassem verdadeiramente com a família. O texto fala, esposo de uma só mulher, com filhos crentes. Eu sei que lá fora é difícil aplicar isso, eu sei. Só que nós jamais conseguiremos aplicar, exortar a existência da nossa geração se primeiro nós não tivermos isso. A verdadeira autoridade da liderança da igreja vem por como ela vive diante do Senhor. E eu gostaria muito que nós pensássemos nisso. Existem qualificações para a liderança na igreja. Uma delas é que esta liderança tenha preocupação verdadeiramente com o testemunho pessoal. Uma outra preocupação é que ela olhe para a família e entenda que o filho não é dele, é de Deus. Que a esposa não é dele, é de Deus. E então nós administramos as coisas de Deus. E administrar as coisas de Deus, mordomiar entre as coisas de Deus, é uma responsabilidade maior do que se cuidássemos das nossas próprias coisas. Porque cuidamos de uma instituição de Deus. Estes são os líderes de verdade. Mais do que isso, se nós e quando nós nos preocuparmos com uma vida social digna, e a vida social digna parece que é hospitalidade, pelo texto,
que não sejamos acusados de divisões e que não sejamos ébrios, entorpecidos, inebriados fora da realidade. Eu tenho insistido com uma coisa, meus irmãos: a igreja é o local de mais lucidez que possa existir no mundo. Porque a igreja é onde, pela palavra de Deus, nós conseguimos fazer a leitura do passado, do presente e do futuro. Tem alguma instituição no mundo que consiga fazer esse tipo de leitura? A leitura do passado, a leitura do presente e a leitura do futuro. A igreja é sempre um movimento de vanguarda. A igreja pode sempre antecipar-se diante dos andamentos do mundo. Ela pode fazer isso. Mas ela só consegue fazer isso se tiver preocupações como vida pessoal, família, a vida em sociedade e, da mesma forma, a vida financeira, que neste momento me parece ser o motivo principal para as movimentações no Brasil. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos ser despenseiros de Deus e não gananciosos. Despenseiros de Deus e não gananciosos. Quem são os líderes verdadeiros da igreja para que a igreja possa liderar o mundo? Quem são estes líderes? Líderes preocupados com a sua vida pessoal e com seu testemunho? Líderes defensores como atalaias que veem os perigos chegando às suas famílias e se posicionam pelas suas famílias e lutam e se desgastam pelas suas famílias. Estou incluindo aqui a educação dos filhos e a vida no lar. Homens que têm uma vida social, preocupados com não ser acusados de homens fora da realidade, homens que consigam conviver socialmente com responsabilidade e homens que sejam despenseiros das coisas de Deus, verdadeiros mordomos. E uma outra ideia, talvez, como qualificação para a liderança, é alguém que não seja insubordinado, que seja um amante do bem, um amante do que é justo, que guarda firme as palavras da verdade, que seja habilidoso em duas direções: habilidoso para exortar e convicto na fé contra os que contradizem a verdade. Irmãos, eu olho para esse texto e vejo que a verdadeira ortodoxia, a verdadeira ordem, ainda está em Deus. Vejo que as palavras que podem nortear uma nação ainda são as palavras que foram escritas há milhares de anos e estão diante de nós para que leiamos. Qual é o meu ponto e a minha preocupação e até minha descrença que movimentos como os que eu mesmo tenho presenciado e até mesmo participado não cheguem aos resultados esperados? É porque talvez nos falte o entendimento do que Deus quer para nós. Eu não sei se o Brasil sabe o que Deus quer para ele. A igreja precisa saber o que Deus quer para nós, o que Deus requer de nós. Então, nós teremos capacidade ou condições, ou legitimidade, ou autoridade para liderar nossos bairros, nossas pequenas cidades, nossas grandes cidades. Antes disso, sem o entendimento de que Deus quer alguma coisa de nós, de que Deus quer que nós tenhamos, como igreja, valores verdadeiramente estabelecidos em nós, antes disso, não temos nenhuma probabilidade de liderar algum bairro, alguma pequena cidade ou grande cidade na nossa nação. E então acompanharemos a história fora dela. Acompanharemos, veremos os grandes movimentos, nos admiraremos e diremos: ó, que gente, que coragem, mas nós mesmos não temos o que dizer. Eu acho que a igreja reformada tem o que dizer. Eu acho que os membros de uma igreja histórica como a nossa têm o que dizer. Mas o que a igreja reformada histórica teria a dizer neste momento? Ela também gritaria: ai, está doendo o meu bolso? E iria para a rua? É assim? Ou ela pensaria: alguma coisa está errada com as instruções de Deus nessa nação. Alguma coisa está errada porque os líderes não têm nenhum compromisso com a ordem de Deus neste lugar. Eu penso que nós precisaríamos gritar pela honra vituperada ao Senhor,
que nós deveríamos gritar porque o nosso Deus e os seus ensinamentos estão sendo esquecidos e abandonados. Nós deveríamos dizer, os nossos líderes primeiramente precisariam ser homens e mulheres de Deus. Nós deveríamos e temos a condição de gritar, esse país está distante do Senhor. Nós teríamos como, de alguma forma, usar os mecanismos que temos para dizer, Deus é esquecido nas decisões desse país. Mas nós não faremos isso com uma passeata, meus irmãos. Aliás, se você chegar com uma Bíblia no protesto, eles provavelmente lhe expulsariam de lá. Porque, infelizmente, nós estamos sendo, e fomos nesses últimos anos, talvez, não como em algumas outras nações. De alguma forma parece que o mundo não acredita na igreja. De alguma forma parece que o mundo diz, o que eles têm a nos falar? Nós temos sim o que dizer, mas nós só podemos dizer o que Deus disse. Nós temos alguma coisa a dizer a essa nação quando nós dizemos o que Deus disse. E nós teríamos de dizer constantemente a essa nação, vocês, aos líderes principalmente, vocês prestam contas a Deus do que fazem. Mas nós elegemos pessoas que primeiro nem sabem que Deus existe. E depois nós queremos que eles façam as coisas certas. Você quer? Você espera que alguém que não conhece a Deus, que não adora a Deus, que não entende a conta que precisa prestar ao Senhor, vai fazer as coisas certas? Alguns diriam, desde que não mexa no nosso bolso, está tudo bem. Meus irmãos, mas aí perde-se as forças para gritar. Eu penso que esse é um momento sim para protestar, mas não é para protestar porque as nossas finanças não vão tão bem. É para protestar porque neste lugar as pessoas ouvem aos interesses pessoais e servem aos interesses pessoais, os que estão e os que virão. E então quando protestamos, não protestamos pela glória, não protestamos pela honra, não protestamos pela santidade de Deus, protestamos porque também mexeram no nosso bolso. Que o Senhor nos dê graça para, à luz do que Paulo escreveu a Tito, que Paulo nos dê graça para fazer a leitura adequada do que está acontecendo na nossa nação. E que talvez não podemos compartilhar ou engrossar uma voz que nada mais é do que um egoísmo, uma exigência, um engano que não vai levar a resultado algum, porque falta a ordem de Deus na sua raiz. Quando nós imaginamos Gabriel sendo pastor em Parelheiros, nós imaginamos que a ordem que foi dita aqui, por esta causa você está em Parelheiros, para pôr em ordem as coisas, para organizar as coisas, para escolher homens idôneos, para liderar aquele bairro, é uma grande missão a este jovem. Mas é nessa missão que nós andamos. Quando não em Parelheiros, mas aqui em Santo Amaro, nós imaginamos que precisamos e oramos por isso, ter uma liderança firme. Essa liderança só será firme se levar em conta a ordem que ela recebeu de Deus. E então olhar para as Escrituras e ver quais são as qualificações necessárias para essa liderança. E então viver de uma forma a fazer diferença na geração em que estamos. Antes disso, não. Antes disso, indignação. Antes disso, aborrecimentos. Antes disso, obviamente, insatisfação. Alguns até pensando, por que eu também não faço parte desse protesto? Por que eu não fui para essa rua também? Antes disso, apenas nos preocupar porque as coisas financeiras não estão tão bem quanto gostaríamos. Antes disso, só secularismo. Antes disso, só hedonismo. Antes disso, só a reação, a revide, vingança a alguma coisa que foi feita contra nós. E eu arrisco dizer que não há legitimidade em movimentos assim. Nós temos sim a condição de protestar. Nós somos considerados protestantes. Nós temos uma herança de 500 anos de protesto, meus irmãos, mas um protesto que se faz pela palavra de Deus.
Um protesto que se faz para dizer, estão conduzindo mal aquilo que Deus disse que era para conduzir bem. E é por causa disso que a reforma protestante do século XVI ajustou aquelas nações. Ajustou toda a Europa. Porque o protesto foi feito com a ordem da palavra. E não com o sentimento de insatisfação, porque alguma coisa está indo mal naquilo que eu queria que fosse bem. Que Deus nos ajude a ler estes tempos. Que Deus nos ajude a olhar para a palavra e fazer as leituras sempre com o paradigma da palavra. E não ser levado de vento em vento, e não ser levado de onda em onda, a muitas vezes nos encontrar dentro de situações que mais tarde vamos nos arrepender. Aqueles que buscarem a ordem da palavra de Deus nunca se arrependerão. Aqueles que buscarem a ordem da palavra de Deus para a vida pessoal nunca se arrependerão. Aqueles que buscarem a ordem da palavra de Deus para a vida em família nunca se arrependerão. Aqueles que buscarem a ordem de Deus para uma vida social com dignidade nunca se arrependerão. Aqueles que buscarem a ordem da palavra de Deus para uma vida como mordomos de Deus nessa terra nunca se arrependerão. Note que eu estou dizendo que é possível protestar com ordem. E quando eu falo protestar com ordem, não é apenas ir para um lugar e não quebrar as vidraças das lojas. Eu estou querendo dizer com ordem da palavra de Deus. Há uma voz que é muito mais forte do que 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões de pessoas na rua. E essa seria a voz dos protestantes. E alguém já escreveu em determinado momento que há uma força oculta nos protestantes. A minha oração é que esses dias nos façam refletir sobre a nossa vida. Que dias como esse em que licenciamos um irmão para ser um organizador, um pregador, um arregimentador de pessoas, que essa liderança nova que surge seja comprometida com a ordem. Que a liderança que existe seja comprometida com a ordem. E que essa ordem possa então fazer diferença neste momento. Volto a dizer, antes disso, desse entendimento do ortós da ordem, indignação, insatisfação, tristeza, não muito mais do que isso. Troca por troca e no final, possivelmente as mesmas experiências que eu tenho tido desde 1984. Quase nada muda, ou se muda é para pior. Falta-nos, na essência dessa nação, a ordem que está na sua bandeira. E essa não é uma ordem fora dos princípios daquele que é o mais certo de todos, o direito de todos, o Senhor Deus. Enquanto esta nação não adorar o Senhor, enquanto esta nação não tiver o Senhor como seu Senhor, porque diz a palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto essa nação não viver essa experiência do senhorio absoluto, também não será feliz. Mesmo que esteja envolvida em muitos movimentos. Que Deus nos dê graça e talvez indignação para orarmos ao Senhor, para que tenhamos líderes que temam ao Senhor. Que Deus nos ajude, porque é só pela sua ajuda. Vamos orar. Senhor Deus, Pai das nossas vidas, Senhor da igreja, os tempos são difíceis e muitos de nós se perguntam o que está acontecendo no nosso país neste tempo. E muitos de nós talvez já tenham claro para eles, falta Deus neste lugar, falta a palavra dEle, falta a instrução dEle, falta a direção de Deus para que tanto justiça, quanto sociedade, quanto economia, quanto estruturas como o Estado, como a igreja, como a família, vivam debaixo de uma ordem. Senhor, nós percebemos claramente que estamos em desordem. Oramos para que dentro das nossas igrejas haja ordem, para que dentro das nossas igrejas haja mais homens como Paulo, como Tito, como aqueles que foram escolhidos para fazer o que é certo. Como homens que, ao olhar para as Escrituras,
ficam resignados com a sua situação, lamentam o seu estado e buscam adorar ao Senhor. A nossa oração é para que o Senhor faça ascender verdadeiramente a ortodoxia, para que possamos ver a ortodoxia a partir da Tua palavra sendo pregada na nação em que estamos. Eu sei que não são muitas vozes que se levantam nessa direção, mas a minha oração é que o Senhor nos desse a graça para influenciarmos estas áreas com a palavra do Senhor. Será que isso é sonho, Senhor? Será que isso é uma utopia irrealizável? Será que não podemos sonhar com um tempo melhor para os nossos filhos? Não um tempo financeiro melhor, não um tempo de estabilidade econômica melhor, mas eles viverem em uma pátria que Te adora. Será que é um sonho fora da realidade esperar que a igreja ainda use a tribuna que ela tem, que nunca lhe foi tirada? Será que é demais sonhar com a proclamação do verdadeiro evangelho nesta nação? Será, Senhor? Eu quero acreditar que não. Quero acreditar que ainda há condição para um protesto verdadeiramente legítimo. Quero acreditar que ainda haverá tempo para que possamos erguer as nossas vozes e gritar contra o que estão fazendo, contra a negligência das instruções de Deus neste lugar. Quero acreditar, Senhor, que nós e nossos filhos gritarão para que a glória do Senhor seja manifestada neste lugar. E para isso, talvez não precisemos ir às ruas. Para isso, nos unimos numa escala maior, superior às ruas, que é a nossa vida e o nosso dia a dia. Um local que não precisa de números para impressionar. Um local que precisa de um homem, de uma mulher, que adore ao Senhor, que sirva-o. E isso muda a vida daqueles que também foram chamados para fazer isso, mas por algum motivo ainda não estão dentro dessa ordem. A minha oração é que o Senhor Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, a minha oração é que Deus, o nosso Pai, nos capacite para tal tarefa, para tal protesto. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.